Então vamos lá, galera, um exemplo aqui de força de atrito, ok? Então eu tenho um bloco aqui, esse bloco tem 2 kg, 2 kg, existe uma força empurrando ele, ok? Só que ele está encostado na superfície. Isso quer dizer então que existe um atrito, ok? Uma superfície. Ele deu o coeficiente aqui, então, esse Mi, essa letra grega aqui, ó, que parece um U com a perninha maior, é uma letra grega chamada Mi. O que é esse Mi? É o coeficiente. Por exemplo, Mi é, o que é isso? Seria o coeficiente de atrito estático. Ele falou que é 0,5. Já ele deu também o coeficiente, representado pela letra Mi também, só que 6. O que é 6? Coeficiente cinético. Então aqui, coeficiente estático, quer dizer, eu tenho um objeto, ele está em uma superfície e eu estou fazendo uma força nele, só que ele não está se movendo. Continuo fazendo uma força nele, mas ele não está se movendo. Quer dizer o seguinte, a força que eu estou fazendo, a força de atrito do quadro e do pincel está sendo igual. Então por isso que ele não se move. Então isso quer dizer o seguinte, que o atrito é estático, porque está parado. Agora eu começo a fazer uma força e esse pincel começa a se mover. Existe atrito ainda? Existe. Existe atrito ainda entre o quadro e o pincel. Só que agora ele está entrando em movimento. Se ele está entrando em movimento, é porque o atrito não está sendo suficiente para fazer ele ficar estático. Então eu digo que é o quê? O cinético. Força de atrito cinético. E ele deu o coeficiente de 0,4. Ok. Aqui ele dá um quadrinho. Uma informação é inicialmente. Vamos considerar que ele estava parado, correto? Parado. Então, inicialmente parado. Olha lá, se ele está inicialmente parado, vamos lá. Eu estou exercendo a força de 0. Qual é a força de atrito? 0 também. Por quê? Porque se eu estou fazendo a força de 0, para que o atrito vai ter que fazer força? Se não existe qualquer outra força exercendo sobre o objeto. Então, se eu não estou fazendo força, também não há atrito, e por isso que a força de atrito é igual a 0. E se esse objeto não está se movendo, qual é a aceleração? 0. 0. Beleza? Tá. Agora eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer uma força de 2 newtons. Ok. Agora eu quero saber qual é a força que eu vou exercer. Eu vou exercer uma força de 2 de atrito. E a aceleração? 0. Vamos ver. Olha só, primeira coisa, como é que eu vou achar isso? Vamos lá. Força de atrito, vamos calcular a estática. Como eu vou calcular a estática, professor? Vai ser o coeficiente estático vezes a força normal. Vamos lembrar o que é a força normal? Existe uma força sobre esse bloco chamado peso. Peso é igual a massa vezes gravidade, correto? A massa é 2. Vamos considerar a gravidade 10. 2 vezes 10, 20 newtons. O que é a força normal? Força normal é aquela força que não nos faz afundar. Então o professor, por exemplo, tem 70 kg. 70 vezes 10, 700. 700 newtons de peso eu tenho. E por que eu não afundo no chão? Porque existe uma outra força chamada normal que cancela essa da gravidade, ok? E ela é sempre igual à do peso. Ok, então se esse objeto aqui, ó, ele tem um peso de 20 newtons, ele tem a força normal também de 20 newtons, concorda comigo? Ok, então o que vai acontecer? A força de atrito aqui estático é igual. Qual é o coeficiente estático? 0,5. E qual é a força normal? 20 newtons. Poxa, se eu fosse multiplicar 1 vezes 20, seria 20. Como eu estou meio vezes 20, vai dar 10, não vai? Força de atrito é igual a 10, tá? E atrito é uma força, então é newton a unidade. Veja, o que ele quis dizer com isso, com esse cálculo? Quer dizer o seguinte, enquanto eu não empurrar esse objeto com a força de mais de 10 newtons, enquanto eu estiver empurrando com menos de 10 ou igual a 10,
ele não vai se mover. Por que ele não vai se mover? Porque o atrito dessa superfície aqui consegue chegar até 10. Entendeu? Então, poxa, se eu fiz a força de 2, quanto ele vai fazer de atrito? Sempre o mesmo. 2 também, ele não precisa fazer força maior. Ele vai fazer igual, que igual já cancela. Ok, vai ter aceleração? Não. Ah, fiz a força de 6. Quanto de atrito ele vai fazer agora? 6. Vai ter aceleração? Não. Está parado ainda. Aí eu fiz força de 10 newtons. Ele vai fazer força de atrito de 10 newtons também. A aceleração? Não. Só que agora, repare, eu vou fazer a força de 12. Se eu vou fazer força de 12, quanto ele consegue fazer força de atrito? Ele só consegue fazer de 10. Se ele só consegue fazer de 10, então ele vai entrar em quê? Agora ele vai entrar em movimento. Eu estou fazendo mais força nesse objeto do que a superfície pode atritar e parar ele. Então ele vai começar a se mover a partir de agora. A partir de agora vai ter o quê? Aceleração. Tá. Ok. Daqui a pouco a gente calcula a aceleração. Fiz força de 14. Quanto ele vai fazer de atrito? 10. Vai continuar fazendo de 10, porque é o máximo que ele consegue fazer. É o máximo. Então, 10. Ok? Como é que você calcula? Repare uma coisa aqui que eu quero destacar antes de calcular. Tá vendo que daqui até aqui foi o que? Força de atrito estático. E daqui foi força de atrito cinético, com movimento. Como é que você calcula? Você vai calcular agora, ó. Força de atrito, ok? Força de atrito aí é igual. Qual é o coeficiente do... Qual é o coeficiente do... Cinético, 0,4. Cinético, 0,4. Qual é a normal? 20. É a mesma, é 20. É o mesmo objeto, ele tem a mesma normal, 20. Ok, 0,4 vezes 20. 8. É igual a? 8. 8, né? 8 o quê? 8 newtons. Então, na verdade, a força de atrito aqui foi de quê? Foi de 8 newtons e não de 10. 10 era estática. Então, na verdade, ele fez força de quê? De 8 newtons. Eu empurrei com 12, mas ele só fez 8. Empurrei com 14, ele só fez 8. Ainda bem que a gente consertou. Agora eu vou calcular a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Primeira coisa, lembra? Aceleração, segunda lei de Newton. Como é que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok, professor, mas presta atenção, professor. Eu tenho duas forças aqui. Uma que eu chamo de força e a outra força de atrito. Ok? Veja, uma força está indo daqui para lá. E a outra? O atrito sempre é o contrário da força. Concorda comigo? Eu vou empurrar essa mesa aqui. Quando eu empurrar essa mesa, o chão vai o quê? O atrito está contra o meu movimento. Se eu puxar essa mesa, o chão está contra o meu movimento. Sempre é o contrário. Ok, o que o professor falou? Quando existem forças ao contrário, o que você tem que fazer? Se as forças são na mesma direção, você soma. Se elas são contrárias, você subtrai. E para subtrair, você tem que fazer a maior menos a menor. Então, qual é a maior? 12. Menos 8. É igual a massa? 2. E a aceleração você vai achar. 12 menos 8? 4. 2 vezes A? 4 dividido para 2 é igual a A. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração aqui é de 2. Ok. E eu de baixo? Vai lá. Vai fazer 14 menos 8 é igual a 2 vezes A. 14 menos 8? 6. 2 vezes A, 2A. 6 dividido para 2 é igual a A. A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então aqui já é 3.
Beleza? Tranquilo? Então aqui há, mesmo que há atrito, há movimento. Aqui há atrito, não há movimento. Então um é força de atrito estática, o outro é força de atrito cinética, com movimento. Beleza? Valeu!